O Tribunal de Contas da União solicitou que o Ministério da Previdência e o INSS apresentem informações sobre a fraude contra aposentados e pensionistas. Janaína Camelo, e qual é o prazo para que essas ações sejam feitas? 15 dias. E são 15 dias para que o Ministério da Previdência e o INSS expliquem e esclareçam como vão devolver aí o dinheiro para os aposentados e pensionistas do INSS que foram lesados, nesse golpe, nessa fraude aí dos descontos. E é esses 15 dias também para que o governo federal responda de onde vai tirar o recurso financeiro para fazer esse ressarcimento, que é um ressarcimento de bilhões de reais, Essa é a grande pergunta aí, que nem mesmo o governo federal ainda sabe responder. Então, foi uma decisão do ministro Bruno Dantas, com relação a esses 15 dias, que ele também deu esse prazo para que o Ministério da Previdência e o INSS também esclareçam quais são as medidas que estão sendo tomadas administrativamente aí, com relação a essa questão toda. E aí também hoje o plenário do TCU decidiu ali no julgamento manter suspensos também todos os descontos, mesmo aqueles descontos que eram autorizados. Essa foi uma decisão no julgamento que acabou rejeitando 2 recursos. Um recurso tanto do INSS para que esses descontos, mesmo autorizados, fossem mantidos, e também um recurso das associações que não estão sendo investigadas. Só lembrando que a AGU criou um grupo de advogados públicos ali para tomar as medidas administrativas, judiciais, para buscar a reparação de danos para esses aposentados e pensionistas que foram lesados. Mas o grande problema atualmente, Evandro, é que o governo federal e a investigação ali que está sendo conduzida pela Polícia Federal ainda está quantificando, buscando saber quantas pessoas são, na verdade, que foram ali prejudicadas com essa fraude dos descontos. Janaína, obrigado. Como é que você avalia, Henrique Kriegner, essa maneira como esses órgãos, seja a Controladoria Geral da União ou o Tribunal de Contas da União, avançam sobre o INSS e sobre a maneira como ele estava sendo conduzido e administrado junto aos sindicatos? Evandro, isso aí é um escândalo, O que a gente viu na questão do INSS é realmente um show de horror que agora, puxando o fio, nós vamos descobrir muito mais coisa ainda. Inclusive, o tamanho do rombo pode ser maior, muito maior do que se estima nesse momento inicial. Alguns falando até de 10 vezes maior, chegando a quase 90 bilhões de reais. Aí, e sendo datado lá de trás, já se chega ao governo Dilma. Então, o que se falava de 2019, agora já chegou até antes disso. É realmente uma questão que nós ainda vamos descobrir, inclusive, quais foram as campanhas eleitorais que foram financiadas com dinheiro desviado do INSS, quais foram outras ações. Isso aí não vai parar por aí, Tem muito mais coisa. Agora, tem outras perguntas. É claro que o INSS tinha condições internas de descobrir esse escoamento de recursos, essas subtrações que estavam acontecendo. Na verdade, subtração é uma palavra bonita, Esse roubo que estava acontecendo sistematicamente. Tinha condições porque também, através do seu sistema, permitiu o aumento progressivo muito rápido depois de 2023 em diante, que aí a gente viu realmente a porta abrindo e muito mais dinheiro escoando. Então, tinham sistemas, esses sistemas não foram ativados. Mediante as denúncias, as autoridades competentes, inclusive o novo ministro que estava na reunião quando a primeira denúncia foi feita, também não tomaram as devidas medidas. Agora, o que precisa saber, acho que a maior pergunta que está todo mundo fazendo é quem é que vai pagar a conta? Que esse dinheiro vai voltar para o aposentado? Acho que aí a gente já pode botar quase que ali uma certeza de que vai voltar. A pergunta é, o aposentado vai pagar pelo dinheiro que foi roubado dele mesmo? Porque, por enquanto, é assim que está sendo feito. Se sair do INSS, se sair dos cofres públicos, quem está pagando é o próprio povo, não aqueles que roubaram o dinheiro que sumiu da conta dos aposentados. É interessante esse ponto trazido pelo Kriegner, que é o fato de que, a gente mencionou aqui novamente, somos nós todos que vamos pagar um rombo que foi provocado por associações, por sindicatos. Ô Piperno, você acha que o avanço do governo federal, numa tentativa de ressarcir esse buraco aí, tem de partir para cima dos sindicatos, dessas associações, fazer esse povo devolver o dinheiro que pegou de maneira irregular e criminosa?
Veja, Evandro, eu acho até que é uma coisa um pouco utópica a gente imaginar que tudo vai ser devolvido. Mas o governo tem obrigação de fazer isso. Se ele vai conseguir reaver tudo, isso a gente vai saber na frente. Mas ele tem obrigação de tomar todas essas medidas. E a partir de quando? Ninguém sabe. A gente falou várias vezes desde a semana passada que tudo isso começou a partir de uma revelação do portal Metrópolis, uma reportagem assinada pelo ótimo repórter Luiz Vassalo. Muito bem. O que o portal Metrópolis disse hoje? Uma reportagem hoje, que inclusive recomendo a leitura. Está aqui, ó. O PROCON de São Paulo oficiou o governo de Jair Bolsonaro do primeiro ano de mandato em 2019 para investigar uma onda de 600 mil descontos ocorridos de forma indevida nas aposentadorias. Aí tem essa suspeita de que, na verdade, então não foi lá o início, foi em 2016. E, na verdade, a minha suspeita, desde sempre, e eu falo isso muito antes de estourar esse escândalo, é que quem é que opera a questão sistêmica do INSS? Porque toda hora a gente ouve falar, por exemplo, em pente fino nos outros benefícios. Sim. BPC, Bolsa Família, etc. Então, está escoando dinheiro por lá também. Os dutos são muitos. Claro. Dinheiro está saindo literalmente pelo ladrão há muito tempo. Então, qual vai ser a estratégia, não só para restituir esse dinheiro, que eu também concordo com o Kriegner, esse dinheiro vai chegar a essas pessoas de alguma forma, embora eu não saiba qual vai ser o mecanismo, por exemplo, para atingir aqueles aposentados rurais, aí é mais difícil, mas de qualquer forma eles vão dar um jeito de tentar fazer esse dinheiro chegar, mas também como é que isso vai ser estancado. Eu não faço a menor ideia, e imagino que o governo também não, porque há sim quadrilhas operando esses sistemas. É lá onde está o problema há muitos anos. Então, enquanto não resolver isso, periodicamente nós vamos aqui estar debatendo algum escândalo no INSS. Ô Piperno, você acredita que deva acontecer com uma instituição como o INSS o que foi feito com as estatais lá atrás por meio da lei das estatais, né? Durante o período da Lava Jato, em que se descobriu uma série de corrupção envolvendo as estatais, se criou a lei das estatais depois, que trouxe mais rigor, mais rigidez na escolha das pessoas que vão ficar à frente ou no poder dessas estatais e a maneira como elas são controladas, para impedir a atuação política, digamos assim, sobre elas e, consequentemente, o escoamento desse dinheiro. Você acha que no caso do INSS haveria a necessidade de uma atitude parecida? Eu acho que é muito mais difícil, porque é uma instituição muito mais capilarizada e ele lida com muito mais, com milhões de usuários, de consumidores finais. Não é o caso de um contrato de uma estatal. Sim, mas a partir do momento que se afasta o poder político das estatais, elas começam a funcionar melhor. Não seria o caso também de afastar a política do INSS, essa atuação, essa troca, essa venda de cargos de uma instituição que cuida de tanta gente? Com certeza. E uma instituição bilionária, né? O resultado da conta pública do governo central é a soma do Banco Central, do INSS e do Tesouro Nacional. Então, o INSS é uma instituição bilionária, mexe com previdência, mexe com a Seguridade Social, mexe também com saúde, né? Então, a gente está falando aí de um volume muito grande que o Kriegner trouxe aqui, que pode chegar a 90 bilhões de reais. E uma corrupção dessa magnitude não é uma corrupção ali de uma máfia muito pequenininha que está atuando. Não, é uma corrupção sistêmica. E aí, Evandro, olha que interessante, né? Muito provavelmente a classe política está envolvida. Por quê? Porque em 2019 o presidente Jair Bolsonaro coloca lá uma regra para o recadastramento anual, né, dos descontos para os sindicatos. É uma forma de você prevenir fraude. Não significa que ele soubesse que tinha uma fraude, mas só de você fazer isso, você previne. Aí vai lá o Congresso, mete aquele jabuti, pedala para 2021. Muito bem. Agora, olha só. Em 2021, nova medida provisória para pedalar, ou seja, para passar a valer em 2022. Sabe quem é um dos signatários da emenda para jogar para 2022? Volney Queiroz. Volney Queiroz, que agora é um ministro da Previdência. Ele foi um dos signatários para que a lei passasse a valer apenas em
2022, o recadastramento. Aí em 2022, outro jabuti. Era uma lei sobre, acho que crédito digital, sei lá o quê. Vem outro jabuti. E aí enterram de vez. Ou seja, é claro que houve a participação da classe política aí, né? E aí a pergunta é, na hora que chega no sindicato, será que o sindicato não é um intermediário para abastecer cofres aí de partidos políticos e bolsos de políticos? Então eu acho que ainda a gente vai descobrir muita coisa feia desse escândalo de corrupção. E você, Zé, como avalia? Olha, o Tribunal de Contas da União, me disse um ministro do tribunal que acabou elaborando esse processo de fazer uma prevenção. A história da prevenção é o que está fazendo agora o tribunal na tentativa de se antecipar à possibilidade de um erro, né? De um erro ou de uma fraude ou sei lá o quê, de errar de novo e pegar o dinheiro público e pagar o que roubaram essas associações e os sindicatos. Então, houve o roubo, não foi desvio de dinheiro público, né? E é um debate muito profundo aqui, até onde vai a história, até onde é dinheiro público. Mas a partir do momento que o INSS depositou o dinheiro na conta dos aposentados, passa a ser dinheiro dos aposentados, que ele faz o que quiser, né? Pode jogar bet, pode fazer o que ele quiser, né? Mas nesse caso não, o INSS nem chegou a depositar, ele simplesmente dividiu parte para o aposentado e parte para esses sindicatos e associações bandidas e ladras de aposentados, roubar velhinhos, essa é a realidade. Então, assim, o Tribunal de Contas da União está fazendo um trabalho de prevenção e isto é uma grande novidade, né? Uma grande novidade e boa. Tá, esse é o debate. Agora, existem meios de tomar esse dinheiro de volta? Eu acho muito difícil. O ex-ministro, agora senador, Sérgio Moro, tentou, naquela lei anticrime, alargar a possibilidade de tomada de bens. Porque tomar bens é preciso comprovar que aqueles bens foram auferidos, que é um nome bonito, né? Comprados, com dinheiro roubado. E é muito difícil definir esse limite, né? O que foi, porque esse pessoal está todo rico. Esses diretores, vice-presidentes, presidente sozinho, não faz um roubo desse, não, né? Então, precisava ir atrás desses bens em toda a família. É isso que eu defendo. É o processo alargado que chama. Então, vai na família e toma tudo, sem a necessidade de comprovação. Mas a lei não permite. A lei não é muito complicado tomar esse dinheiro de volta. Eu fiquei sabendo que a Controladoria Geral da União recrutou pessoas especialistas em recuperação de ativos para tentar, o grupo está formado, né, para tentar recuperar bens, mas eu acho impossível tanto dinheiro assim. Então, o Tribunal de Contas da União está fazendo um trabalho bom em fazer essa prevenção, que eu acho um erro, praticar um erro em cima de outro erro. Devolver aos aposentados um dinheiro que é do próprio INSS é um erro praticado em outro erro. A possibilidade que já está sendo ventilada é aprovar uma lei, aí sim, haveria uma legalização de um erro, mas legalização. Exatamente, que continuaria sendo um erro, né?